Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje eu vou falar sobre um tema que foi sugerido por uma pessoa lá do interior do Rio Grande do Sul. Eu só não vou mencionar o nome dessa pessoa aqui porque eu não perguntei para ela se eu poderia fazer isso. Então, atendendo a essa sugestão, eu quero te perguntar, com tanta coisa acontecendo, com tantas mudanças o tempo todo, você consegue parar os seus pensamentos? Você consegue parar de pensar? Você tem conseguido dormir direito? Ou você custa pegar no sono porque você não para de pensar num monte de coisas? Se você acha que está precisando desacelerar a sua mente, então não saia daí, porque o tema hoje é mentes inquietas. Eu sou de um tempo em que a brincadeira dos meninos era jogar bolinha de gude, soltar pipa, subir em árvores. A gente jogava queimada na rua, a gente brincava de pique-esconde, de telefone sem fio. Mas hoje as coisas mudaram muito e as nossas brincadeiras de infância elas foram substituídas pelos jogos eletrônicos. Os nossos telefones sem fio, que eram feitos com 2 latinhas e um barbante, eles deram lugar então aos celulares de último tipo. O fato é que o mundo ficou tecnológico demais, cheio de novidades na área da informática, cheio de novas invenções em todos os setores. E por causa disso, a nossa mente começou então a ser bombardeada por um excesso de informações. Então o nosso cérebro começou a ter que gastar muito mais energia para organizar e para processar todas essas informações, todo esse excesso de informações. Então a gente passou a pensar em muito mais coisas ao mesmo tempo e de uma forma muito mais acelerada, por causa do alto fluxo de informações que a gente passou a receber diariamente. É como se a gente então não pudesse se desligar, nem se desconectar desse mundo nem por um segundo, porque senão a gente perde o trem, a gente fica para trás. Então a gente vive hoje na chamada era da informação, estamos na era da informação. Então, graças à internet e aos avanços tecnológicos, a gente pode conversar com várias pessoas, acessar matérias de jornais de diversos países, fazer cursos, videoaulas, ouvir música, assistir filmes, comprar produtos online, pagar contas e tudo isso ao mesmo tempo. O problema é que o nosso cérebro ele fica sobrecarregado, porque ele precisa, como eu falei, gerenciar, processar uma quantidade muito grande de estímulos e de informações, e tudo isso de uma vez só. O meu marido, Ricardo Wilson, ele é autor do livro chamado Saindo do Manicômio. E esse livro você pode baixar gratuitamente. É só você entrar na página do capitalemfoco.com e fazer o download desse livro. Então, entre lá e ganhe o seu também. Nesse livro, ele fala de um texto que está lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 12, versículo 4, que diz que nos últimos dias as pessoas elas correriam de um lado para o outro e que a ciência se multiplicaria. Mas para que tanta tecnologia se o tempo que ela me faz poupar eu não invisto na minha qualidade de vida? Hoje a gente pode usar, por exemplo, um robozinho que é um tipo de um aspirador de pó inteligente. Então eu não preciso perder horas do meu tempo para limpar a casa, por exemplo. Ele faz isso sozinho, ele faz isso por mim. Mas o que eu estou fazendo com o tempo que eu poupei ali? Com o tempo que eu deixei de gastar com aquela limpeza? Tem um escritor chamado Léo Babauta que fala da grande ironia da vida moderna. Ele diz que enquanto novas tecnologias estão surgindo o tempo todo para poupar o nosso tempo, nós usamos esse tempo que a gente poupa para fazer cada vez mais coisas. A tecnologia ela é uma beleza, é maravilhosa, mas ela traz junto com ela muitas consequências. Então, por causa desse fluxo intenso de informações que a gente passou a receber,
Muitas pessoas elas têm sofrido de uma nova síndrome, a síndrome do pensamento acelerado, chamado de SPA. Essa síndrome ela foi descoberta pelo médico psiquiatra Augusto Cury, que percebeu que por causa dos excessos que a gente vive nos dias de hoje, né, excesso de informação, excesso de atividades, excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso no uso dos celulares, dos computadores, por exemplo, e tantos outros excessos, né, que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, por causa disso, as nossas mentes elas ficaram inquietas. E mentes inquietas, elas não conseguem parar de pensar. Elas não se desligam nunca, nem na hora de dormir. E isso tem deixado as pessoas cada vez mais ansiosas e doentes, física, mental e emocionalmente também. Quando a gente fala da síndrome do pensamento acelerado, SPA, a gente não está falando da qualidade ou do conteúdo dos pensamentos, mas a gente está falando da quantidade e da velocidade excessiva desses pensamentos na nossa mente. E essa avalanche de pensamentos, num ritmo muito acelerado, deixa a nossa mente inquieta. E uma mente inquieta, ela é porta aberta para a ansiedade, além de comprometer a nossa concentração, gerar estresse, gerar desgaste mental, porque o nosso cérebro, como eu falei, ele vai precisar de muito mais energia para gerenciar todo esse fluxo de informações e numa velocidade muito além da que seria considerada normal, adequada para ele fazer isso. A gente não deixa a mente descansar. Então é por isso que, de repente, você se pega sentindo um cansaço físico e mental fora do comum, fora do normal. Você já acorda cansado. É por isso que de repente você começa a ter uns brancos de memória, você começa a se esquecer das coisas. São pequenos lapsos de memória, mas de uma forma muito frequente. O cabelo pode começar a cair. Você pode sentir, por exemplo, dificuldade para pegar no sono e é por isso que você já acorda cansado, porque você não consegue descansar o suficiente durante a noite. O sono fica perturbado. A sua mente anda inquieta demais? Pode ser por causa dos excessos. E a gente sabe que os excessos, eles são perigosos. É por isso que a Bíblia diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. A gente precisa de moderação até no pensar. Pensar é bom. Pensar com clareza, com lucidez é ótimo. Mas pensar demais é uma bomba para a nossa saúde psíquica e para a nossa criatividade também. Augusto Cury disse que não são só as drogas que viciam, mas também o excesso de informação, o excesso de trabalho intelectual, de atividades, de preocupação, de uso do celular. Então eu preciso eliminar os excessos para que a minha mente possa se aquietar, para que ela possa descansar. Gente, qualquer máquina que trabalhe sem parar 24 horas por dia, o que vai acontecer com ela? Ela pode fundir. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai serenar a nossa mente quando a gente vê tudo se movendo de uma forma tão rápida? Como é que a gente vai curtir o momento quando a gente sabe que tem um monte de coisas para a gente fazer? Como é que eu vou respirar com calma se o tempo parece que está escorrendo pelos meus dedos, por entre os meus dedos? Então a gente vai simplesmente adiando a felicidade em nome da próxima tarefa e da próxima e da próxima, porque a gente está sempre cheio de coisas para fazer. E enquanto isso, o tempo vai seguindo o seu curso e nós, eu e você, cada vez mais ansiosos e com menos qualidade de vida. A sua mente anda muito inquieta? Então você precisa desacelerar. Tem uma música do Almir Sater que diz assim: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Linda, né? Mentes inquietas, elas precisam desacelerar. Então,
Faça como o Almir Sater disse pra gente nessa canção, ande mais devagar, pense em menos coisas, faça menos coisas, mas faça uma coisa de cada vez, faça aquilo que realmente é importante. E se for possível, entre uma atividade e outra, deixe sempre um espaço para que você possa relaxar. O que te relaxa? É ler um livro? É andar de bicicleta? É ouvir uma música? Então faça isso. Isso vai te ajudar a desacelerar. Isso vai deixar a sua mente respirar, descansar. Você quer mais algumas dicas? Então vamos lá. Não fique o tempo todo online. Isso pode te deixar refém das demandas dos outros. Coma mais devagar. Você sabia que comer devagar até emagrece? É verdade, porque dá tempo da sensação de saciedade chegar até o seu cérebro. Além disso, comer devagar, mastigar várias vezes, como a gente tem orientação para fazer, vai melhorar a sua digestão também. Mais uma, dirija mais devagar. Você vai andar com mais segurança, vai conseguir apreciar a paisagem e ainda vai economizar combustível. Mentes inquietas, elas geram muita ansiedade. Jesus disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu cuidado, basta o seu mal. Então, quando eu escolho obedecer a essa ordem de Jesus Cristo, então Ele me garante que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, essa paz, ela vai guardar o meu coração, vai guardar a minha mente em Cristo Jesus. Olha que promessa linda! Está em Filipenses, no capítulo 4, de 6 a 7. Então, a minha mente vai estar guardada, preservada das preocupações e de pensamentos perturbadores também. A ordem de Jesus, então, ela é bem clara. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas a escolha, como eu sempre falo, ela vai ser sempre minha e sua. A escolha sempre vai ser nossa. Você quer uma mente protegida da ação dos excessos? Então aqui fica mais uma dica para você. Aprenda a usar o filtro mental. Faça uma faxina na sua mente. A gente é tão bom para fazer faxina em casa, no carro, no escritório. A gente é tão bom nisso, mas a gente precisa aprender a fazer essa mesma faxina na nossa mente também. Então, o que você vai fazer? Você vai eliminar da sua mente os pensamentos que estão te angustiando, que estão te perturbando. E vai deixar fluir livremente na sua mente aqueles pensamentos que te levam, que te conduzem para as promessas de Deus. Aqueles que te falam da perspectiva do céu. Porque isso traz consolo, isso acalma a nossa mente, aquieta a nossa mente. A Bíblia diz que todo pensamento que vier à minha mente, eu preciso levar cativo à obediência de Cristo. Está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5. Você quer mais uma dica? Pense no que você pensa. Se veio um pensamento na sua cabeça e esse pensamento está tirando a sua paz, então é hora de usar o filtro mental, que a gente falou agora. Então, como é que eu faço esse filtro? Como é que funciona esse filtro? Você precisa criticar esses pensamentos que estão surgindo, discordar deles e não permitir que eles circulem ali pela sua mente. Martinho Lutero disse assim, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas o que eu não posso fazer é deixar que ele faça ninho na minha mente, na minha cabeça. Em outras palavras, Martinho Lutero está dizendo aquilo que o profeta Jeremias disse lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Ele está dizendo assim, seja seletivo quanto ao que você vai permitir circular na sua mente. Então, traga à memória só aquilo que pode te dar esperança. Por isso, Paulo disse assim para os Colossenses, pense nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Está lá em Colossenses 3, 1 e 2. A Bíblia fala também lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo.
Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu devo pensar como Cristo. E isso vai acontecer pela ação do Espírito Santo, que vai me levar a conhecer, então, as verdades de Deus, por meio da sua palavra. Então, para pensar como Cristo, eu preciso ser transformada pela renovação da minha mente, como está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ou seja, eu preciso passar por uma verdadeira reprogramação mental, mudar a minha forma de pensar de acordo com o discernimento que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, para a gente conseguir ter esse discernimento espiritual das verdades de Deus. Está em 1 Coríntios 2,14. E foi isso que Paulo alcançou, quando ele disse assim: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é ter a mente de Cristo, está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, quando a nossa mente ela é renovada, a nossa forma de pensar ela tem que mudar. E aqui é o apóstolo Paulo que deixa uma dica para mim e para você. Ele disse assim: você quer se livrar dessa mente inquieta, desses pensamentos que estão te perturbando, e você quer começar a pensar e a viver como Cristo, até a mente de Cristo? Então, olha o que é que ocupa a mente de Cristo e que deve ocupar a minha mente e a sua mente também. Paulo disse assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso, disse Paulo, o que ocupe o vosso pensamento. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Augusto Cury disse que nós perdemos o melhor de nós, o melhor dos nossos filhos, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos amigos, porque nós ficamos mergulhados na lama das preocupações e embaraçados nas nossas batalhas mentais. Ele disse que quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Você quer se livrar dessa mente inquieta? Você quer ter mais qualidade de vida? Então, não dê acesso aos excessos. Você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida. E ele diz hoje assim, para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando ele diz isso para a gente, ele está dizendo assim: não precisa você ficar ansioso com aquilo que você não consegue fazer. Eu estou no controle. Então, deixa Deus ser Deus na sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está lá em Salmos 46, versículo 10. Talvez o barulho desse mundo, com todos os seus excessos, com todas as suas informações, preocupações, esteja te impedindo de ouvir a voz de Deus. Mas eu preciso confiar. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Simplesmente aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A fórmula ela é bem simples, como eu sempre falo aqui. A fórmula é: confia, entrega e descansa. Amém? Se você tem alguma sugestão de algum tema que você queira que eu traga aqui no canal, é só você falar comigo lá no seu comentário que você vai deixar para mim. Vai ser muito bom, vou ficar muito feliz de poder interagir com você e também de atender a sua sugestão de tema, de assunto. A propósito, eu já tenho uma outra sugestão que eu recebi da pastora Marcela Alves, lá do Litoral Paulista, que eu vou trazer na próxima semana. Ela sugeriu o tema, na verdade eu me inspirei nela, sobre o tema Inimigos da Oração. Então, você não pode perder. É isso, essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.